Olá, hoje nós vamos meditar e refletir no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia o Evangelho nos apresenta a tempestade acalmada. E nós vemos que Jesus, ao entrar no barco, ele deita para descansar. E durante este tempo a tempestade vem, chacoalha o barco, agita todo o mar ao redor, e os discípulos se apavoram, e Jesus continua dormindo. E no desespero dos discípulos, eles acordam Jesus desesperados com tudo o que estava acontecendo. E Jesus dormia. Esse fato, de Jesus dormir durante as tempestades nos mostra que ele conhecia Deus, ele conhecia o Pai, ele sabia em quem a confiança dele estava depositada. Os discípulos não. Os discípulos se apavoraram, achando que estavam morrendo. E diante daquele apavoramento, Jesus fala que eles são fracos na fé, repreende os ventos, o mar, e tudo se volta a acalmar. E esse Evangelho vem nos questionar: como está a nossa confiança em Deus? Diante das noites que todos os dias aparecem, diante das tempestades que surgem, qual é o nosso comportamento? Um comportamento de desespero, de pânico, de pavor? Ou um posicionamento de confiança? De confiança que, por mais difícil que seja a tempestade, por mais que a escuridão demore a passar, eu tenho um Deus que me ama, um Deus que permanece comigo, um Deus que não me abandona. Jesus nos mostra essa confiança e nos convida a ter fé nesse mesmo Deus. Por mais que a tempestade nos tire a paz, a esperança momentânea, Deus sempre está do nosso lado. Por mais que o navio venha a naufragar, venha a afundar, Deus sempre está do nosso lado, fazendo o que for melhor. Aqui nós podemos lembrar da frase de São Paulo: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se nós temos fé nessa palavra, se verdadeiramente acreditamos nela, tudo o que nos acontece, tudo o que sobrevém sobre nós é para o nosso bem. Portanto, irmãos, peçamos essa graça de acreditar que as dificuldades que nos surgem, que as correrias do dia, que tudo aquilo que se apresenta a nós, se nós estivermos com o coração aberto a Deus, aquilo é para o nosso bem, aquilo é para nos gerar vida, nos gerar a graça da salvação. Ó Jesus,
O Senhor sabe que o nosso coração é medroso diante das coisas que acontecem na nossa vida que nós não esperamos, que nós não programamos. Nós perdemos a calma, nós nos deixamos levar pelo medo do desconhecido, pelo medo do futuro. Mas o Senhor nos convida à confiança, a confiança de que o Senhor está no barco da nossa vida, a confiança que nós temos um Deus Pai que nos ama. Alicerçados nessa confiança, nessa certeza, nessa fé, que o Senhor nos dê um coração calmo, um coração manso, um coração que não se desespera, mas que confia. Que a Tua graça venha sobre nós e nos fortaleça sempre, para nunca desesperarmos e nunca afastarmos de Vós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.